Uma pesquisa realizada pela Associação Paulista dos Magistrados de São Paulo mostrou que a maioria dos entrevistados não confia nas 3 esferas de poder: legislativo, executivo e judiciário. Apesar disso, o judiciário continua sendo a principal porta de entrada do cidadão em busca de seus direitos. Após ganhar uma ação trabalhista, este auxiliar administrativo ficou com uma sensação bastante positiva do judiciário. Comigo foi bem justo, a juíza, que decidiu a meu favor, foi super educada, ela foi super compreensiva, Porém, como estudante de direito, a gente fica meio complicado falar assim que tudo no Brasil é justo. O Raul pode ser incluído entre os 44% de pessoas que confiam no judiciário brasileiro. 51% não confiam. É o que indica uma pesquisa apresentada hoje num seminário do Conjur, um site de notícias jurídicas, em conjunto com a Associação Paulista dos Magistrados. Essa pesquisa é um levantamento periódico de como a sociedade enxerga o Poder Judiciário, como o Judiciário é retratado na mídia, como o Judiciário é percebido pela sociedade e de que forma nós podemos mudar os nossos rumos a partir dessa percepção. O objetivo disso é o desenvolvimento da nossa instituição, o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. E a melhor maneira de fazer isso é conhecendo a sua realidade interna e conhecendo também o que as pessoas estão pensando sobre o judiciário. Entre os órgãos judiciais de alcance federal, o melhor desempenho é do Conselho Nacional de Justiça, o único em que o percentual de confiança supera o dos que não confiam. Em seguida aparecem o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Segundo a pesquisa, o judiciário é o mais confiável dos 3 poderes. No caso da Presidência da República, 39% afirmam confiar e 57% não confiam. A visão a respeito do Congresso é ainda pior. Só 27% confiam, contra 66% dos que não confiam. Isso indica que o Poder Judiciário ele é chamado para resolver as grandes questões da sociedade, ele é a última porta do cidadão mesmo. É no Poder Judiciário que a sociedade busca o resguardo dos seus direitos. O levantamento, realizado pelo IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, e pela APAMAGES, a Associação Paulista dos Magistrados, ouviu 1.000 pessoas entre os dias 26 e 30 de abril no estado de São Paulo. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Apesar da abrangência estadual, a pesquisa dá uma amostra do que pensam os brasileiros, já que São Paulo tem a maior população e o maior número de processos no país. Quando olham para a Justiça Paulista, por exemplo, os entrevistados identificam gargalos que valem para todo o país. Diminuir os prazos e simplificar procedimentos, melhorar o atendimento e simplificar a linguagem jurídica são os pontos mais citados. É nossa obrigação estar ao lado da sociedade e explicar para a sociedade o que está acontecendo. A gente precisa de mecanismos que façam com que essa porta de saída seja ampliada. Cortella, o movimento político conturbado que nós estamos vivendo interfere na opinião da sociedade sobre a justiça do nosso país? Interfere, mas de um lado essa interferência não é necessariamente negativa. Afinal de contas, nós temos o hábito de poder avaliar melhor aquilo que a gente tem contato mais próximo. Nosso contato com o executivo ou com o judiciário ele é muito mais no cotidiano, muito mais estreito do que, por exemplo, com a abstração, que para boa parte de nós é o legislativo. Quando a gente imagina em cidades que tem como tem uma Câmara de Vereadores, o número de vezes que o cidadão ou a cidadã vai ali para algum recurso é um pouco mais reduzido. Por outro lado, claro, a gente costuma também lidar com aquilo que se fala mais bem. Se a gente fizesse, em 2019, por exemplo, uma pesquisa sobre o SUS no Brasil, que fosse mais universalizada, pegasse todas as camadas sociais, talvez o resultado fosse menos positivo do que se feito agora, porque todas as pessoas vêm reconhecendo a importância e o impacto. Nesse sentido, o serviço público, quando ele está conectado mais ao uso cotidiano, ele aparece. E o nosso momento faz com que se mantenha a tradição de um certo desprestígio
prestígio do que se chama de camada política, a política como profissão, né? E uma certa colocação de que a justiça, pelo menos, está ao nosso lado. Então, mas lembre-se que os resultados não são assim percentualmente tão diferentes, exceto em relação, né, ao executivo e o pedaço do legislativo, o restante sofre mais ou menos na balança da justiça, está mais ou menos equilibrado. Pondé, nós vimos o habeas corpus de Eduardo Pazuello, a busca de provas contra Toffoli pela PF autorizada por Fachin. Qual o peso de decisões como essas na credibilidade do judiciário? Olha, veja, acho que um judiciário do STF é diferente de um judiciário, como dizia bem o Cortella, em que as pessoas sentem, como mostrou a matéria, que está perto do poder. Porque para você esperar que o legislativo faça alguma coisa por você, é uma cadeia muito abstrata para o cidadão comum. O executivo, a mesma coisa, a não ser que você tenha uma relação de paixão, como alguns bolsonaristas têm pelo Bolsonaro, alguns lulistas têm pelo Lula. O judiciário, aquele, não o STF que está lá em cima, mas o judiciário que está perto das pessoas, tipo juizados de pequenas causas e não sei o quê, as pessoas sentem que eles estão mais próximos com todos os problemas. Portanto, é normal que aconteça um sentimento assim de maior depósito de confiança. Agora, inclusive não são políticos. Não é um poder político enquanto tal, né? Como um legislativo ou executivo. Agora, o que você perguntou de haver, por exemplo, essa... parece que é uma dissonância, né? Um decide para um lado, o outro decide para o outro. Um deixa investigar o Toffoli, o outro atende, de certa forma, ao pedido do Pazuello. Isso gera um sentimento como se houvesse dissonância, mas pode haver dissonância. Não acho que, a priori, isso seja uma razão para se perder a fé no judiciário. Agora, o judiciário, o STF, agora o STF de todos os poderes é aquele que as pessoas mais percebem próximo da política, dos interesses políticos, da possibilidade de corrupção, mas essa dissonância enquanto tal, eu não acho que ela a priori leve a um descrédito do STF. Apesar de que o cidadão comum talvez considere que leva. Sim.